Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e a gente tá chegando num novo patamar aqui, hein? Um novo nível de produção nesse canal. Vocês já viram aí no título, porque eu não sou bobo nem nada, né? Mas hoje a gente vai aqui, olha só. Ai, tá pesado. Vamos fazer o teste da Bose S1 Pro ou S1 Pro, como você quiser chamar, tá? Vou julgar ninguém aqui. Essa caixa de som aqui, um espetáculo de uma marca, cara, que é conhecida pela sua extrema qualidade nos produtos oferecidos. Eu particularmente gosto bastante, tá? Não é a melhor marca do mundo, mas certamente é uma das do topo ali, tá ligado? Já pode ser considerada uma high-end. Por mais que a Bose não atue diretamente no Brasil, existem vários revendedores, né? Várias exportadoras, importadoras, enfim. Várias lojas que vendem os produtos da Bose pelo Brasil. Então olha só, antes da gente chegar no vídeo, vou deixar aqui um comentário. Se você assistir tudo até o final, curtiu o conteúdo, deixa o like no comentário que ajuda o papai aqui, tá bom? Você também tá convidado para se inscrever aqui no canal clicando nesse botãozinho vermelho que todo mundo pede pra você. Se você ativar até o sininho, olha só, tu não perde nenhum vídeo novo por aqui. Te garanto, hein? Só conteúdo brabo. E olha só, antes da gente começar, só dois recadinhos super importantes, eu tenho certeza que isso vai interessar vocês. O primeiro deles, pra quem ainda não sabe, é que eu criei um canal no Telegram, o link tá aqui na descrição, você pode se inscrever por lá pra acompanhar tudo que é promoção. O que tiver em promoção no dia na Amazon, no AliExpress, na Banggood, enfim, eu vou deixar lá tudo resumido, prontinho, conteúdo bem personalizado, tá? Não vou jogar link de qualquer coisa, vai ser tudo que eu acho interessante. E você também pode aproveitar para interagir comigo por lá, e caso você esteja procurando uma promoção específica, só comentar lá que eu com certeza vou ver e vou ficar de olho para você. Falou? Vamos lá trocar essa ideia, cola lá, link na descrição. Uma outra coisa aqui, cara, é que muita gente, não sei se vocês perceberam, mas eu nem falei no meu Instagram no início, né? Mas o que rola é que muita gente não tem interesse em acompanhar só minha vida pessoal. Tem a galera que me segue só para conteúdo de tecnologia. Então eu criei um segundo perfil no Instagram que eu vou falar basicamente da mesma coisa que eu falo aqui. Vou mostrar pra vocês as caixas de som que tem aqui em casa, vou mostrar o estúdio, enfim. Vai ser o background do canal exclusivamente. E se você quiser me acompanhar na minha vida pessoal também, tá show de bola. O novo perfil é o @BrianReviews, no plural, tá com Szinho. Segue lá que é pra você acompanhar o background aqui da produção. E se você quiser ver mais, conhecer mais da minha vida pessoal e como eu sou dodói da cabeça, você pode ir lá no @BrianMedeiros, que tá tudo certo. Falou? Então, dito tudo isso, dados os recados, vamos lá fazer esse unboxing. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse vídeo aqui é um unboxing com as primeiras impressões. E por que eu tô fazendo isso? A gente tá falando de um produto high-end, isso quer dizer que ele tem várias funções que eu tenho que me aprofundar. E se eu fizer isso nesse vídeo aqui, o vídeo vai ficar imenso. Então aqui a gente vai dar uma primeira olhada junto, porque eu também não conheço esse produto, só conheço alguns detalhes ali, algumas nuances do que ele consegue apresentar. E eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, ou na outra no máximo, com um review completo das funções que ele dispõe aqui pra gente. Então, ó, já começando aqui com o que vem escrito na caixa, a primeira coisa que ele chama a atenção é pro fato dele ter 3 canais de entrada. O interessante é que 2 desses canais você consegue acessar com o cabo P10 ou com o cabo XLR ou XRL. Eu nunca sei qual é a ordem dessa parada, tá? Mas é aquele cabo que geralmente você tem microfone, que é o mais fácil de você lembrar. Além disso, ele também fala aqui que essas entradas vão servir tanto para você plugar o seu instrumento, como também para você plugar o seu microfone. São coisas bem diferentes, então fica aí a dica, né? Não dá para usar um no lugar do outro. Ele também vai disponibilizar aqui alguns comandos que são básicos dessa equalização, né? Para você poder melhorar a qualidade de saída do seu áudio. Só que fisicamente você só vai ter aqui nas 2 entradas de microfone. Na terceira entrada, né? No terceiro canal, que no caso é o Bluetooth, é o seu celular, ali você não tem uma equalização direta, mas pode ser que tenha no aplicativo ou você pode configurar ali dentro do seu celular mesmo. A gente vai descobrir isso no vídeo de review porque eu ainda não sei. E a última coisa que ele fala aqui, apesar de ser um pouco óbvia, né, é uma bateria recarregável, isso quer dizer que você não precisa usar ele plugado na tomada. E mesmo não estando escrito aqui na caixa, eu sei que ela dura 11 horas porque era o que estava escrito no site da Bose. Agora é aquela, né, rapaz? Eu e vocês sabemos que não vai chegar às 11 horas, mas muito provavelmente você vai conseguir chegar ali entre 9 e 10 horas. E se você acha que é pouco, eu vou aqui só dizer pra você que tá diretamente ligado à qualidade. Então o melhor que você tem pra fazer é esperar os testes e talvez aí o review completo pra você ter uma ideia de qual é a qualidade que sai daqui pra que a bateria dure pouco. De interessante aqui na caixa é o que eu tenho pra dizer e agora vamos pro unboxing. Bom, a gente tem mais uma caixa gigante aqui, então nem vai adiantar eu fazer o unboxing de cima, né? Vou abrir aqui pra vocês igual eu fiz com a Party Box, que é mais fácil. Já aqui vamos ter o nosso cabo de alimentação, uma proteção bem espessa aqui, ó. Pode ficar tranquilo no transporte que não dá nada.
A caixa tá bem aqui. E aqui dentro, só o que a gente tem a mais, olha só. É aquele plástico contendo manual, instruções, essas coisas aqui. Vou deixar isso aqui dentro porque não é interessante agora. Vou tirar isso daqui e já chamar a atenção pra vocês pro fato desse cabo carregador aqui ser imenso. É igual aqueles que a gente coloca atrás do PC. Então, muito provavelmente, a gente vai contar com uma bateria bem mais potente aqui, bem mais robusta. Vamos dar uma olhada. Cara, vou falar, hein? Que negócio bonito, papai. Deixa eu tirar esse papel aqui, que senão eu não consigo nem me concentrar. Eu vou falar pra você que eu nem sei por onde começar, porque é linda demais. Eu gosto desse negócio aqui. E olha só, vou até falar um negócio aqui, ó. O Aldesse, meu amigo lá do Tecnovida, ele fez o review dessa caixa aqui essa semana, ou na semana passada. E hoje eu posso falar pra vocês que eu consigo concordar com ele no quesito básico. Um tempo atrás ele falou pra mim que o que ele gostava mesmo era de caixas que tinham só preto, assim, não tinha nada de frufru e tudo mais. E hoje, olhando pra esse modelo aqui, eu concordo contigo, Aldesse. É um design maravilhoso. Vamos dar o 360 aqui, pessoal. Ó, o peso total é de 7 quilos, por isso que eu tô segurando com as duas mãos aqui, porque ela é um pouquinho pesada quando você tá segurando nesse sentido, mas ela vem com uma alça aqui na parte de cima, então pode ficar tranquilo aí com relação ao transporte. Não tem tanto o que olhar aqui nas laterais, só o desenho, mas eu já vou chegar lá com vocês. Eu quero só mostrar aqui, dar um toque breve nas opções de entrada que eu comentei. Ó, a gente vai ter esses dois canais aqui com a entrada ou XLR ou P10, que vai aqui no meio, né? Onde você também vai conseguir equalizar aqui com esses botões aqui do lado. Além, é claro, do volume aqui que você consegue ajustar, né? É difícil saber onde é que eu vou apontar aqui, mas vamos lá. E a terceira entrada aqui, o terceiro canal, vai ser a entrada Bluetooth, ou também tem um auxiliar aqui, é isso? Pera aí. É isso aí, tem um auxiliar também, além de você contar com um output aqui para você poder gravar o que você está tocando, ou sei lá o que você pretende fazer, né? Você vai conseguir exportar o som dessa caixa de qualquer maneira, e também uma entrada de serviço, além da entrada de alimentação que também é aqui embaixo. A gente vai ver isso aí com mais detalhes no review, porque agora eu vou passar pro design, porque, cara, eu achei genial isso daqui. Porque olha só, se você tiver com ela em pé, você consegue usar ela nessa posição com tranquilidade, tá? Isso quer dizer que o som vai ser distribuído dessa maneira aqui, ele vai pegar mais gente mesmo estando no chão. E se você não tiver satisfeito com isso daqui, você pode colocar ela num tripé, aquele específico de DJ que geralmente usa, né? Você pode ter aquele tripé grandão, ela já vem com espaço disponível aqui pra você poder encaixar ela. E se você quiser usar a caixa como retorno, você também consegue, porque olha só, você pode botar ela desse jeito aqui e ela vai servir pra você usar como retorno tranquilamente, além de você também colocar ela diretamente, caso ela esteja, por exemplo, em cima de uma mesa, vai funcionar da mesma forma. Além do mais, ó, eu sei também que o logo aqui gira, o que é sensacional, né? Você tá pagando caro pra marca, você tem que mostrar qual é a marca que você tá usando. Inclusive, ó, paga nós, Boze. Faz falta, tá? E olha só, eu acho que no superficial dá pra gente começar aqui e fazer um teste de som, porque eu tô doido pra saber qual é o som dessa caixa. Dando um recado aqui que eu fiz uma pausa no vídeo rapidamente, porque eu notei que ela não veio com muita bateria, se é que ela não veio com nenhuma. Então eu coloquei ela aqui no cabo, né? Deixei ela carregar aqui mais ou menos uns 5, 10 minutinhos. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse teste numa boa. E é sempre bom deixar claro pra vocês que com ou sem o cabo de alimentação, ela não fica, isso não rola uma diferença na potência final dela. Bom, dado esse recado, uma outra coisa interessante é o seguinte, eu acho que eu posso deixar aqui o meu celular no 100% direto, porque ela tem um botão de volume aqui incluso, né? Para todos os canais, inclusive o canal do Bluetooth. Então eu vou pela primeira vez aqui no canal controlar o volume direto na caixa, sendo que aqui no meu celular vai estar em 100%. Dito isso, vou começar aqui, olha só, nem nos 50%, vou começar nos 30% para ver do que ela é capaz. E só vou torcer aqui para a bateria não acabar, vamos que vamos. Meu Deus. 30%, brother. Cara, eu não tem comentário. Eu não preciso nem fazer tanta pausa aqui. Só vou continuar a música, porque o grave, pra quem gosta aí, né, principalmente, eu sou um grande fã, inclusive, tá num nível excepcional. Excepcional, não existe pra isso? Dá pra usar nesse sentido aqui? Vou nem tentar falar mais aqui não. Vamos dar o play aqui e continuar no 30%.
melhor pra conseguir deixar um comentário aqui pra vocês, mas o som, ele basicamente é espetacular, não tem nada, não tem defeito, não tem nada pra colocar aqui. Já voltei a música aqui do início, eu vou jogar ela em 50% aqui no volume direto. Vou dar o play, vai continuar em 30, mas eu vou aumentando aqui que é pra você ter uma noção de como que tá essa mudança de volume. Vamos que a vizinha não me mate. 30, e agora eu vou subir pra 50. 50. Deixa eu botar ela aqui no meio, peraí. É muito alto, é muito alto. Eu tô num nível, cara, que eu não sei nem o que fazer. Papo seríssimo, eu não sei nem o que fazer aqui, porque eu queria colocar a caixa no máximo, mas não tem como. Infelizmente, pessoal, eu não sou de fazer isso não, mas eu vou ter que deixar vocês aí com um gostinho da caixa, pra que eu possa sair aqui e falar pros meus vizinhos que o negócio vai ficar feio aqui em casa, pra conseguir testar essa caixa acima dos 50%, porque o som tá muito alto. Eu tenho até certeza que estourou o microfone aqui. Tá incrível. Eu vou voltar aqui pros 30, olha só. Vou mudar a música, só pra vocês tentarem ter uma ideia. Calma aí. 30%. Vou aumentar aqui para 50 devagarzinho. Certamente eu nunca vi nada igual a isso daqui. Cara, eu tô com vontade de pedir desculpa pra vocês, juro. Porque eu queria muito fazer esse teste em 70% e 100% hoje, mas realmente não vai dar, cara. Com relação à qualidade da equalização, como eu falei pra vocês, tanto em 30% como em 50%, tá tudo no lugar exatamente como deveria, com um grave incrível, cara, incrível. Eu já vou até desligando ela aqui pra deixar ela carregando aqui do lado. Enquanto isso, eu vou dar alguns detalhes pra vocês, principalmente com relação ao preço e onde você pode comprar. Já vou começar aqui jogando a realidade pra vocês. A caixa tá chegando perto do preço da gasolina no Brasil. A gente tá falando de uma caixa de R$7.000, um pouco acima ali de R$7.000, entre 7.000 e 7.500. Você consegue encontrar esse modelo aqui disponível em algumas lojas da Amazon Brasil. Eu vou deixar o link bem aqui na descrição, caso você tenha o interesse de comprar. É claro que é uma recomendação bem mais ali para quem é profissional, mas se você quiser comprar pro seu dia a dia, você acabou de ver o tamanho da qualidade da caixa, então, cara, é uma parada que eu não vou nem correr o risco de falar para você, não vale, porque é realmente impressionante. Nenhuma das caixas que passou aqui pelo canal me deixou tão de queixo caído quanto essa daqui. Pode olhar todos os meus vídeos aí que não vai ter nenhuma reação igual a essa, porque realmente eu fiquei bem surpreso com a qualidade desse som. O que eu posso dizer aqui pra vocês é que pra quem trabalha profissionalmente, isso é, se você é DJ ou músico da noite, enfim, pra você que leva 1 milhão de equipamentos, pode ser, aliás, é bem provável que seja mais econômico e rápido pra você usar esse equipamento aqui. É claro que a gente tá falando de um investimento muito grande, mas ao mesmo tempo a gente está falando também de pessoas que ganham a vida profissionalmente exercendo uma profissão sensacional, tá? Diga-se de passagem. Então pode ser que para essa galera especificamente seja um investimento, cara, o melhor investimento que você vai fazer na sua vida aí profissionalmente. Agora, cara, infelizmente, como eu falei para vocês, eu vou ter que deixar esse vídeo aqui, parar esse vídeo aqui no nível que o meu vizinho não bata na minha porta aqui, né? Principalmente porque já são, que horas? São 9h40 da noite, então realmente é uma parada que eu vou ter que conversar com eles aqui e vai ficar 100% no review, com certeza, fiquem tranquilos. Vai ter comparativo sim, tanto com a Boombox como com a Paribox 110. E quando eu faço esses comparativos, gente, tem que botar na cabecinha de vocês que é simplesmente para vocês terem uma ideia do que esse equipamento aqui consegue oferecer contra um outro equipamento que, por mais que seja inferior, vai apresentar uma qualidade incrível, vai ter suas características de equalização, enfim.
tudo na medida certinho. Então olha só, pessoal, no fim, fiquem aí, tá? Se inscrevam no canal, deixa o sininho pra você ver exatamente quando vai sair aí o review completo e os comparativos. Eu espero que não tenha sido decepcionante aqui pra vocês ficar nesse vídeo pra ver a caixa só 50%, porque eu tô bem decepcionado. Eu tô aqui, quero ouvir a 100% e não posso, então é só você ficar ligado aí no canal que muito em breve vai sair esse vídeo completo, além de todos os outros. No fim, eu vou pedir aqui, humildemente, né, do fundo do meu coração, que caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like no comentário. Vai ajudar bastante aqui no engajamento do papai. E no mais, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Cara, eu juro pra vocês, sei lá... Sabe quando você tá entregando um trabalho que ele respeita determinados padrões durante um bom tempo? Faz tipo assim, mais de um ano que eu tô aqui no YouTube, né? Sei que não é muita coisa, mas a minha experiência com vídeo ela é bem maior do que isso, só que não aqui no YouTube. E desse período todo deve ter mais ou menos aí um ano ou quase um ano que eu tô abordando várias caixas de som aqui, começando com a Flip 5 da JBL. Olha só, hein? Ó, data, hein? E é a primeira vez que o meu trabalho sai diferente por uma parada que não tá no meu alcance. Então, juro de coração que eu quero muito testar essa caixa aqui no máximo, cara. Tô aqui, bebê, com meu coração que não fica dentro, sabe qual é? Imagina só, pra você aí já deve estar ruim, e eu que tô do lado e não posso. Eu não é de partir o coração. Então é sério, se você não tem um sino aí do canal, cara, deixa o sino, é a melhor coisa que você vai fazer, porque até eu quero saber como é que vai ficar esse negócio, meu Deus. E ó, além do sininho, você também pode ir lá no Instagram novo, @BrianReviews, porque claro que vai sair a minha reação primeiro lá, além de você ver os bastidores aqui em casa. Vocês podem ver que eu tô fazendo o máximo pra entregar conteúdo aqui pra vocês. Então sem reclamar, valeu? No mais, deixa eu guardar esse negócio aqui, porque eu vou arrumar a ideia de ser expulso desse prédio e vou deixar vocês aqui com um beijinho no coração. Valeu, ó.